Que a luz de Jesus nos envolva e nos abençoe. É uma alegria estar aqui para passar o tema de hoje, já anunciado pela Mariana. O tema é esse que vai abordar. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Vai abordar o que nós estamos fazendo. Vai abordar o que é prudência, o que é prova, quem escolhe as provas para nós, por que das provas? Riqueza e pobreza é uma prova? Qual é o remédio para a nossa cura? E também vamos fazer a conclusão e vai durar em torno de 35 a 40 minutos a nossa fala. Mas o que é prudência? Na elaboração desse tema, a gente buscou compreender como que a gente nasce aqui na Terra. Como bebezinho, precisando de todos os cuidados. Passamos pela infância, como criança, pela juventude, pelo colégio, fazendo as provas, aprendendo, tirando nota insuficiente no boletim, de caneta vermelha, era anotado no nosso boletim, que nós tínhamos que carregar ele pelo ano todo, e ele colorido. Mas passamos, chegamos na idade adulta, o desafio do primeiro trabalho, do primeiro emprego, o desafio do casamento, de sair da casa dos pais, da chegada dos filhos e da convivência com todos. A família vai aumentando, a convivência vai sendo treinada. É uma prova. Depois fica a idade mais adulta, vêm as doenças, as dificuldades, e nós estamos em provas. Como ter prudência diante dessas provas? Mas o que é prudência? Prudência é como se fosse uma sinaleira invisível, que temos que parar, pensar e agir. E o dicionário nos ensina que prudência é aquele que é cauteloso, que é sensato, ajuizado. E o estudante do Espiritismo, Sérgio Biasi Gregório, diz que é uma virtude que permite ao entendimento reflexionar sobre os meios conduzentes a um fim racional. Ele diz que é uma virtude. E se é uma virtude, nós podemos desenvolver essa virtude de entendimento, reflexionar e nos conduzir racionalmente pela vida, sendo cauteloso, sensato e ajuizado. Ter na nossa mente essa sinaleira quando aparece alguma dificuldade. O que vamos fazer? Vamos parar, vamos pensar e buscar desenvolver essa virtude do entendimento, entender nós mesmos e as pessoas que nos rodeiam. E prova, o que seria prova? O dicionário nos ensina sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé, as convicções de um indivíduo. Então, é um sofrimento que põe à prova como que está a nossa força moral, como que está a nossa fé, as convicções. Nós estamos acreditando em quê? Como que estão nossas convicções? Ela está profunda, enraizada, com direção, ou ela está que nem um barco sem direção? No livro O Consolador, o benfeitor espiritual Emmanuel
nos coloca que provação ou prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, prova, ensina o trabalho de construção espiritual de cada um de nós. Construção espiritual. Se nós não construímos ainda, ele coloca ali, porque somos rebeldes e preguiçosos, deixamos para amanhã a nossa construção espiritual, e por isso da prova, que vem nos colocar na direção do trabalho, do ensinamento. O Espiritismo é a utilização da razão, ensina-nos a utilizarmos sempre da nossa inteligência para diminuir os nossos problemas, atenuar nossas provas, com energia e amor, auxiliando a todos a evoluírem. Então o Espiritismo utiliza da razão, ele vem nos ensinar e dizer que nós somos inteligentes. Se somos inteligentes, nós podemos diminuir os nossos problemas, atenuar as provas, com energia e com amor. E ele coloca mais à frente: o Espiritismo não prega a acomodação, omissão, a dor, o sofrimento, mas o amor. Muitos até nos questionam, nos perguntam: mas o espírita gosta de sofrer? É acomodado, não busca? Não. Até nós gostamos às vezes de sofrer, de ter alguma dor, mas não é que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina o trabalho, usar a inteligência, diminuir os problemas e atenuar nossas provas. Jesus dizia: ama. Ele não quer que ninguém sofra, que nós aprenda a amar, aprenda a construir a nossa edificação espiritual. Daí não precisa do sofrimento. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: quando no estado errante, antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Allan Kardec quer saber se quando nós estávamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, se nós tínhamos consciência do que nós esperávamos aqui na Terra, que nós esperávamos aqui na Terra, agora, nesse momento, durante a vida. Olha só que ele responde os espíritos benfeitores. Ele próprio escolheu o gênero de prova. Além de saber, nós escolhemos o gênero de prova que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem aqui e no mundo espiritual. Nós também temos o livre-arbítrio quando estamos no mundo espiritual para escolher as nossas provas, o gênero de prova, a qualidade de prova que nós queremos suportar aqui na Terra. Mas Allan Kardec ainda pergunta na próxima questão se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar. Segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Allan Kardec pergunta que todas as tribulações, os sofrimentos que nós temos, foi escolhida por nós? Será que foi? O que vocês acham? E os imortais superiores respondem: todas não é a palavra. Escolheste o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Nós escolhemos o gênero de prova, mas como nós se comportamos aqui, que vai gerar alguma tribulação, algumas dificuldades. Por exemplo, nós escolhemos nascer na pobreza. Vamos ficar choramingando ou vamos trabalhar?
vamos exercitar. Se escolhermos na riqueza, vamos querer o dinheiro só para nós ou vamos querer para todos? Escolha nossa. E daí nós vamos gerar para nós alegria, satisfação ou angústia, sofrimento. Vai depender de como nós caminhamos nessa estrada, como nós se comportamos diante das provas escolhidas por nós mesmos. Na 266, ele pergunta novamente: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Não seria natural se nós, no mundo espiritual, escolhesse coisas boas para nós aqui, só tranquilidade, serenidade? Se nós podemos escolher. Daí eles respondem que para vós sim, nós encarnados sim, mas para eu espírito não, porque eu vejo de outra forma a vida, não vejo só esse momento aqui. Eu vejo esse momento aqui como um local de trabalho, de aprendizado, de aprimoramento. Então a gente escolhe aquilo que nós estamos precisando evoluir, aprender e exercitar aqui no nosso dia a dia, na nossa vida terrena. E ele diz: quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Nós, fora do corpo físico, pensamos de outra maneira. Nós sabemos que somos imortais, precisamos evoluir. Então não vamos pedir facilidade, mas quando estamos aqui, tem uma certa ilusão, tem um véu que nós não enxergamos a nossa vida como um todo, que nós temos que aprender, temos que evoluir, temos que exercitar as virtudes e aprender com as dificuldades também. A prova é sempre um meio de progresso do espírito. Quanto mais difícil for a prova, se sair vitorioso, mais recompensável será o espírito. Muitas vezes a gente vê alguém com provas difíceis para ser vencida. E a gente pensa: por quê? Uma pessoa tão boa, com uma dificuldade tão grande. Mas é uma necessidade do espírito. Depois que ele se desprender do corpo físico, ele vai estar com a consciência tranquila. Venceu a dificuldade e é uma vitória para o espírito. Chico Xavier costumava dizer: se ele passasse aqui pela Terra 90 e poucos anos e não ter nenhuma dorzinha, nenhum sofrimento, ele dizia: que vergonha quando retornar ao mundo espiritual. Estive na Terra, onde todo mundo sofre, e eu não ter nenhuma dor de cabeça. Seria uma vergonha. Por isso ele estava também dando exemplo que tudo passa, que tudo melhora e que tudo progride. E o espírito precisa desse trabalho de aprimoramento, senão ele ficava estacionário, não buscava compreender a grandiosidade que é a vida. Gostaria agora do auxílio dos nossos companheiros, colegas, amigos. A riqueza é uma prova? Sim. Mas muitos querem passar por essa prova, não é mesmo? Tanto é que a gente vai jogar no Mega Sena. Estão na loteria, lá tentando arrumar essa riqueza. Vamos ver o que ele diz. É uma prova, sim. Mas também é uma missão. Vai depender, o dinheiro, a riqueza não é culpada, vai depender de como nós usar. Se nós pegar essa riqueza como missão para o progresso, para o desenvolvimento, para fomentar o trabalho, para auxiliar, missão grandiosa. Mas, se nós pegar a riqueza só para nós, para aumentar ainda mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo, é uma prova que pode ser difícil, aumentando as nossas dificuldades para as próximas reencarnações, com certeza. Mas o progresso
podemos notar então que tudo depende de nós. É colocado para nós decidir, o nosso livre-arbítrio que vai, se nós tivermos a inteligência. E a pobreza é uma prova? Também é. Mas prova de quê? Resignação. Ela está dentro de uma lei, chamada Lei do Trabalho. Ela tem como possibilidades esforço, se esforçar, da paciência e da resignação, bem como César falou. A lei do trabalho. Mas essa é uma prova que a gente pede para desenvolver essas virtudes, mas muitas vezes esquece e daí começa a reclamar de tudo. Mas foi nós mesmos que pedimos para nós exercitar essa lei do trabalho. Ah, mas não tem trabalho. Será que não tem? Ou é eu que estou escolhendo um trabalho pelo meu orgulho? Não quero exercitar a resignação, a paciência e o esforço? É uma questão a ser pensada. Na questão 814, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por que será que Deus, que é bom e justo, permite que uns nascem na pobreza e outros na riqueza? O César sabe responder. Na maioria das vezes é consequência da lei de causa e efeito. Que a pessoa fez em vidas passadas, ela vai receber na atual. Só 10%. Todos nós estagiamos, tá? A segunda informação diz que nós, só em cada 10 encarnações, nós somos uma delas rica. As outras tudo é precárias. Para pagar as contas. No Evangelho diz, cada um a seu turno. Quem não é rico hoje vai ser amanhã, porque ele tem que progredir, ele tem que evoluir nas duas situações, tanto na pobreza como na riqueza. E os espíritos superiores respondem, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Na questão 559 perguntava, quem é que escolhe as provas? Somos nós mesmos. Então nós escolhemos ou estar na pobreza ou na riqueza, para aprender, para evoluir, porque nós, fora do corpo físico, no mundo espiritual, nós sabemos aonde que está a nossa dificuldade e aonde nós precisamos evoluir. A questão 815 ele pergunta, mas qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade, a da pobreza ou da fortuna, da riqueza? Qual é? Da fortuna. Gostaria de mais respostas. Eu acho que é da riqueza. Não sei como é. É da fortuna. Eu acho que não uma com a outra. Eu acho que é. Porque na riqueza nós somos mais tentados. A pessoa fica com uma grandeza, com egoísmo. Tem mais E daí a pessoa, por exemplo, pobre é mais solidária uma com a outra. Assim, a pobreza, ela pode, nós podemos se queixar, murmúria, e na riqueza, todos os excessos, aumentar o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, tanto uma quanto a outra, ou são, vai depender de como nós se comportamos em cada um. Podemos vencer
tanto uma como a outra, porque nós temos esse potencial. Temos todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que veio pessoalmente trazer o amor, trazer os ensinamentos. Então, quem respondeu tanto uma como a outra, mas uns poderiam se achar mais confortável na pobreza, outros na riqueza, porque já aprenderam a trabalhar, já desenvolveram essas habilidades, já têm no coração a fraternidade, então eles podem passar bem por essas provas. O evangelista Marcos narra uma passagem no Evangelho que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado por uma grande multidão, quando um cego que mendigava à beira do caminho, de nome Bartimeu, ouviu que a turba se aproximava e que o Messias Nazareno se encontrava entre eles. Então, Bartimeu começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E clamava em altos brados, tocado em suas fibras mais íntimas, sentindo que o seu momento de despertar espiritual estava chegando. O Mestre para e manda que Bartimeu venha até ele. Jesus não vai até o cego de maneira habitual. Ordena: levanta-se e ande. Bartimeu levantou-se e vai até ter com Jesus. O divino pedagogo, conhecedor profundo da alma humana, pergunta: que queres que te faças? Certamente que o Cristo sabia o que tinha a oferecer. Mas aquele que busca a cura, torna-se essencial, terá consciência do processo. Bartimeu, tocado em sua alma pela sabedoria e amor do Mestre, responde: Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar os caminhos da vida por onde meus pés possam trilhar, por onde haverei de buscar minha felicidade, minha alegria, a realização da minha alma. Que eu veja o roteiro de luz que tens para me indicar, a fim de que eu possa estabelecer confiança. As vistas de Bartimeu se abrem por ordem de Jesus, que afirma que tua fé havia o salvado. O seu amadurecimento havia libertado. Jesus representa o eterno amor de Deus e espera que possamos usufruir de estímulos divinos na conquista de si mesmo. Então, a verdadeira cura depende do entendimento, de nós ter a consciência do processo, da transformação íntima, mudança de comportamento, amadurecimento, aprendizado, ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Pode até o corpo físico perecer, mas o seu espírito sai com a consciência de fez o que podia e o aprendizado ficou na sua alma. Então depende de cada um de nós buscar o entendimento, porque o dia de cura é bastante procurado. Mas será que buscamos o remédio para a cura?
o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Mestre, o convite que Ele nos faz para que sigamos os seus ensinamentos, ou ficamos na fila da cura, sem nada entender, sem buscar o crescimento, sem buscar o entendimento, sem procurar saber de onde que nós viemos, o que estamos fazendo e para onde nós queremos ir, qual é o nosso caminho, a nossa estrada. Dia do estudo do Evangelho, o remédio para nossas dores, nosso sofrimento. O remédio para vencer as provas, um só é infalível. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, Santo Agostinho. Um só é infalível. A fé, o olhar para o céu, se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé, o remédio certo do sofrimento. Chico Xavier, no livro Fonte e Vida, somente a consciência edificada na fé, construída na fé, pelos deveres bem cumpridos, face das leis eternas, da lei de Deus, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Aquele que acredita, que sabe o caminho, que tem o entendimento e que busca. A fé sem o conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Então a fé tem que ter o conhecimento, acreditar e saber por que acreditamos, raciocínio, porque senão ela é uma fé enganadora, que quando vem o câncer, quando desencarna o familiar, quando vem o desemprego, nós estamos sem aquele combustível que vai nos fortalecer. É comparado à candeia que à meia-noite termina a luz por falta da substância. A fé sem o conhecimento. Pacificar o espírito, diz Eurípides Barçanufo. Pacificar o espírito, vivenciar com serenidade e amor o que Jesus nos ensinou como forma de conduta de vida, para nós ter aquela paz de espírito, temos que vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, vivenciar e ter como conduta diária de vida os ensinamentos que Ele nos passou, que nos passa, que nos convida a ter essa conduta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem deveres do homem como essa máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? Caridade, como entendia Jesus, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade?
conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Todos nós podemos fazer essa caridade. Ser bondoso, misericordioso, ser bom para todos, tolerante para com as imperfeições dos outros, alheias, e perdoar as ofensas, como entendia Jesus a palavra caridade. E fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Está no Evangelho, capítulo 15. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Aquele que praticar a caridade, já sobre a terra, ele tem a proteção espiritual dos espíritos bons que também se interessam pelo bem. E ele já sente-se em paz de consciência. E sobre o céu? No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Aquele que praticar a caridade, quando retornar ao mundo espiritual, ele estará com a consciência tranquila, que fez o que podia, que se esforçou. Então ele encontrará a alegria de ter passado, trabalhado, aprendido, e estará com a consciência tranquila. Leon Denis, no livro Incrível, comenta: o esforço constante que vier a fazer para o bem e o belo, para a superação das provas, portanto, formam correntes ascensionais que estabelecem as relações com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos aflúvios divinos. Aquele que se esforça para trabalhar no bem e no belo, ele abre vibrações para receber vibrações superiores. Ele entra em sintonia para receber os aflúvios divinos. Muitas vezes nós pedimos nas orações, queremos ficar bom, mas será que nós estamos abrindo essa corrente para receber esses aflúvios da espiritualidade? Ou estamos bloqueados, que eles querem nos ajudar, mas nós não nos ajudamos? Será que nós estamos fazendo esse esforço para viver no bem e no belo? Imortalidade da alma. Um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós estamos aqui na Terra, mas a nossa vida continua. Somos seres imortais. O nosso aprendizado continua. Estamos na Terra, escola bendita de aprendizado. Passamos por aqui para aprender a ter prudência diante das provas escolhidas por nós mesmos e seguir rumo à imortalidade, mas temos que fazer a transformação para poder voar. A borboleta, ela se transforma. Para poder voar, tem que haver a transformação. E nós estamos na Terra justamente para isso, para voar rumo à imortalidade, com leveza, com sabedoria, com as
das virtudes que o Mestre ensinou. E o ensinamento está no Evangelho. Jesus, os seus ensinamentos estão no Evangelho para nós fazer essa transformação. E a caridade é o amor que devemos colocar em ação no trabalho diário, aprendendo no Evangelho, se transformando na escola rumo à imortalidade. E Deus, nosso Pai, inteligência suprema, reconhecer a nossa paternidade. Então podemos concluir que somos filhos da eternidade, em movimentação para a verdadeira vida, e só pelo trabalho ajustado às leis divinas alcançaremos a verdadeira felicidade. Obrigado pela atenção e muita paz a todos.